TVM1, o primeiro canal. A importância da formação, da tecnologia e inovação como os garantes do aumento da produtividade que torna competitivos os produtos e serviços nacionais, estimulando desta forma a geração do emprego e o aparecimento e fortalecimento do empresariado nacional. A criação de centros de investigação e tecnologias de informação e comunicação e as feiras dos inovadores são um exemplo vivo desta aposta nas ciências e tecnologia para aumentar a produtividade total dos fatores de crescimento. É nestes elementos que estão fundados os modelos de crescimento endógeno. Os moçambicanos estão progressivamente tomando uma atitude proativa e de autoconfiança a todos os níveis das instituições públicas, do setor privado e da sociedade civil. A este propósito, permitam-me parafrasear o presidente Guebuza, dizendo: Moçambique já não é mais o país de que se fala, mas o país com quem se fala. A autoestima é também sinônimo de boa saúde e proteção do ambiente que nos rodeia. O programa Uma Criança, Uma Árvore, um Líder, uma Floresta, os programas de proteção costeira e de prevenção da erosão no geral, os programas de prevenção contra as grandes endemias e os programas de combate à violência doméstica enquadram-se neste modelo de desenvolvimento sustentável, nas novas abordagens que colocam o índice de desenvolvimento humano como mais inclusivo do que a tradicional medida de crescimento quantitativo representada pelo Produto Interno Bruto. É neste contexto que, como alto dirigente da nação moçambicana, tem passado discurso marcadamente mobilizador, didático, visando, acima de tudo, chamar a atenção para o trabalho orientado para reduzir, neste caso, a pobreza e criar riqueza. Reconhecendo a importância de infraestrutura no desenvolvimento econômico, o doutorando mobilizou vontades e financiamentos para a construção e reabilitação de estradas, pontes, linhas férreas, barragens, abastecimento de água, escolas, hospitais, transporte de energia, comunicações e que no conjunto estão a contribuir para a melhoria das condições de vida dos moçambicanos. A necessidade de mobilização de poupanças interna e externa para o financiamento de projetos estruturantes da economia, sobretudo as infraestruturas, exigiu a criação de instituições e fundos de desenvolvimento públicos e privados, sendo de destacar a criação do Banco Nacional de Investimentos, dos microbancos, das microfinanças e a expansão da rede bancária para o distrito, que têm sido determinantes na mobilização de poupanças e na assessoria ao empresariado nacional sobre as melhores opções de captação e gestão de recursos e respectivos riscos, desenvolvimento do mercado de capitais como complemento e alternativa ao crédito clássico de curto prazo e para a concessão de crédito de médio e longo prazo para os setores público e privado, neste último quadro maioritariamente detido por moçambicanos. Minhas senhoras e meus senhores, como resultado das políticas que atrás mencionei, resumidas nos 3 pilares do nosso modelo, no período de 2005 a 2013, o Produto Interno Bruto de Moçambique cresceu a uma taxa média anual acima de 7,4%, entre os mais altos do mundo, enfrentando com sucesso a crise econômica e financeira de 2008 e posteriormente recuperando o ritmo de crescimento. A variação média anual da inflação no período que estamos a analisar foi de 7,9% e o rendimento per capita anual duplicou em quase 10 anos e a esperança de vida ao nascimento passou de 47,1 anos em 2005 para 53,1 anos em 2013. O crescimento teve algum grau de diversificação setorial. A produção agrícola, por exemplo, cresceu a uma média anual de 6,9%. O nível médio anual do rastro de investimentos sobre o Produto Interno Bruto foi de 17%. Como consequência das várias reformas empreendidas na área de gestão das finanças públicas,
a receita do Estado aumentou e a cobertura da despesa pública aumentou de 51,9% para 72,6% entre 2005 e 2013, o que mostra uma redução da dependência orçamental do nosso país, dependência externa que me refiro, de 48,1% para 27,4% neste período de 10 anos. Na área institucional, prosseguiu-se com reformas na gestão das finanças públicas, nomeadamente a política tributária que culminou com a criação da autoridade tributária. Para além da aprovação da legislação sobre parcerias público-privadas, que tem sido muito importante para a condução de projetos em áreas estratégicas da economia, tais como estradas, pontes, exploração de recursos minerais e hidrocarbonetos, a par de reforma na função pública, no aparelho judicial e no legislativo. Minhas senhoras e meus senhores, se quisermos qualificar a estratégia de desenvolvimento seguida pelo nosso doutorando, podemos assumir que os 3 pilares que sustentam a opção de desenvolvimento defendida pelo doutorando incorporam modelos de abordagem de crescimento como os de Harold Domar e de Solow, quando estes apostam na mobilização de poupanças para financiar o capital. O modelo de crescimento de Harold e Domar é usado na economia para explicar a taxa de crescimento de uma economia em termos de nível de poupança e da produtividade de capital. O que significa, quanto maior for a poupança e maior for o investimento, mais acelerado será o crescimento da economia. Robert Solow, bastante um neoclássico, acrescentou a este modelo de crescimento de Harold Domar o capital humano e o progresso tecnológico. No caso de Moçambique, esta relação tem se verificado, não obstante estarmos a falar de poupança externa. Numa análise crítica das reformas econômicas dinamizadas pelo nosso doutorando, encontramos também elementos que corporizam o modelo de crescimento endógeno, quando notamos a aposta nas infraestruturas e no progresso tecnológico como garantes do aumento de produtividade total dos fatores de crescimento e desenvolvimento econômico. E segundo Romer e Lucas, nos modelos de crescimento endógeno, as mudanças no capital humano e na inovação contribuem de forma significativa para o crescimento econômico. Por outro lado, fica explícita a visão pós-consenso de Washington, aqui trazida por Stiglitz, na criação de instituições de financiamento ao desenvolvimento, como atrás nos referimos, e onde o Estado contribui de forma ativa para a dinamização da industrialização. A nova abordagem inclui a prioridade das despesas públicas nas áreas sociais de educação e saúde e nas estratégias de redução da pobreza, a exemplo dos fundos de desenvolvimento distrital e dos programas estratégicos de redução da pobreza, os vulgos 7 milhões. O Estado passa a ter um papel muito importante na promoção do crescimento e desenvolvimento econômico e dirige as reformas institucionais para corrigir as falhas do mercado e regular o sistema econômico financeiro, implementando uma política de concorrência e facilitando a transferência de tecnologia para os setores da economia. Esta visão macroeconômica podemos encontrar em teoria de crescimento e desenvolvimento econômico, como as já referidas, e dos cultores da análise histórica das sociedades humanas influenciadas pelas críticas de Max Weber, Walter Eckert, Amartya Sen, que através das suas obras muito contribuíram para uma nova forma de desenvolvimento econômico sustentável. O doutorando identifica-se com a realidade moçambicana, busca o conhecimento da realidade na sua interação com as camadas populacionais, inspira-se e formula as políticas como se deve implementar modelos de desenvolvimento baseados em realidades concretas. O doutorando leva-nos a um salto qualitativo na definição de desenvolvimento. Desenvolvimento não como apenas o incremento da riqueza material de uma sociedade, como fundamento para atingir nível de bem-estar, mas vê o desenvolvimento de uma forma mais qualitativa, como um processo não só de aumento da renda, como também de satisfação das necessidades básicas, cuja meta é a expansão das capacidades, oportunidades e opções das pessoas e da sociedade no conjunto. Magnífico reitor. O pensamento econômico do doutorando desafia a academia, e em particular a Faculdade de Economia, de estudá-lo
e sintetizá-lo, sobretudo sintetizar as contribuições que daí possam ser derivadas para a teoria econômica e para a economia de desenvolvimento. É essencial, para o benefício dos moçambicanos e da ciência, que promovamos um diálogo acadêmico honesto e sistemas inteligentes de governação, receptivos à pluralidade de abordagens e conducentes a sinergias frutíferas entre contribuições variadas e evitarmos, sobretudo, como economistas, que às vezes somos assim, o que Paulo Krugman chamou de confundir a perfeição vestida numa matemática de aparência magnífica com a verdade. Por isso é imperioso que a honestidade intelectual faça sempre menção às limitações de dados, se for o caso, ou menção à existência de análises diferentes da mesma realidade. Está de parabéns o nosso doutorando por nos ter trazido mais este desafio. Por tudo isto, solicito a vossa magnificência que seja concedido o título honorífico de Doutor Honoris Causa em Economia e Desenvolvimento a Sua Excelência Armando Emílio Guebuza, Presidente da República de Moçambique, pela Universidade Eduardo Mondlane. E muito obrigado por atenção. Era o Dr. José Xixava, padrinho do doutorando, o Presidente da República, Armando Guebuza. José Xixava começou por traçar o perfil do Armando Guebuza, para depois fazer referência aos grandes feitos do Presidente em exercício, Armando Guebuza. Professor Dr. Orlando Quilamo, magnífico reitor da Universidade Eduardo Mondlane, a fazer a sua intervenção em resposta à argumentação e à solicitação apresentadas pelo padrinho do candidato. Magnífico reitor, tenha bondade. Distintos convidados, o laudácio que acaba de ser apresentado pelo professor José Xixava, ilustre mestre universitário, com datas relevantes da vida do nosso doutorando, leva-nos a que recordemos o que celebramos no dia em que o recebemos. Estamos em 2014 e celebramos 52 anos da fundação da Frente de Libertação de Moçambique. 50 do início da libertação nacional, 39 da independência, 38 a transformação da Universidade de Maputo em Universidade Eduardo Mondlane e 10 anos do mandato de Sua Excelência o Presidente da República, cuja vida não pode ser dissociada destes momentos que marcam indelevelmente a história do nosso país. Da biografia aqui apresentada, depreende-se que como estudante secundário se distinguiu dos restantes, soube manter o dinamismo do núcleo de estudantes secundários africanos de Moçambique e, como dirigente, soube distinguir o comum do excepcional, quebrou a inércia de algumas práticas e soube dinamizar o trabalho clandestino que caracterizava a organização. Professor inspirado nas aulas de compensação, ou seja, aulas de explicação, educação física e cultural do NESAM, abraçou desde 1966 a lecionação no Instituto Moçambicano, que foi a forja de muitos futuros dirigentes que alimentaram e contribuíram para a construção da ideologia da libertação. Diretor do setor da educação, soube encarnar os ideais de luta por uma África onde os cidadãos fossem capazes de gozar livremente uma independência não apenas formal, mas distanciada de processos neocoloniais e de desigualdades econômicas e sociais. Aliás, a história de Moçambique ilustra com clareza a herança recebida do colonialismo, com um quadro marcado por elevados índices de analfabetismo e um desenvolvimento desigual. E tal como em muitos outros países africanos, em situação semelhante, no pós-independência, recebemos também como legado uma única universidade,
que tinha agora a missão de formar quadros e produzir conhecimento que contribuísse para alterar a situação herdada e em prol da luta por uma sociedade mais justa e menos excludente. Melhor do que ninguém, figuras como Sua Excelência o Senhor Presidente da República simbolizam hoje não só a luta contra o colonialismo, contra o apartheid e outras formas de discriminação, mas também pelo desenvolvimento, pois, através da sua visão, decidiram, como parte do governo de transição, pela transformação da única universidade então existente em universidade nacional, e como se disse na altura, não deveria ser Eduardo Mondlane que fosse a universidade, mas esta que ia ter com o povo e junto dela solucionar as suas necessidades. Era alusão à necessidade de ligação da teoria à prática, através das ajustes e das JAS, e mais tarde das campanhas de colheita de arroz, o licenciamento da população, entre outras, que no fundo era o desafio da Universidade Eduardo Mondlane procurar soluções para os problemas concretos que afetavam Moçambique. Dirigente versátil, desafiado muitas vicissitudes, incluindo as cheias que inundaram a província de Gaza em 1977, acredita-se que a veia de educador veio à prova nessa altura, pois foram com sucesso reassentadas populações que desde os seus antepassados nunca antes haviam sabido o que é se deslocar dos seus locais onde nasceram e iniciar uma nova vida. Acreditamos que esta ação promoveu a autoestima aqui referida no seio das populações, a autoestima que viria a ser uma bandeira nas funções como Presidente da República. As iniciativas que foram apresentadas, que concebeu e dirigiu durante o mandato, desde a iniciativa Um Líder Uma Floresta, que é a valorização da cultura da natureza e da biodiversidade, Um Estudante Uma Planta, que é a valorização da conservação da natureza e da nutrição equilibrada, o Fundo de Desenvolvimento Distrital, vulgo 7 milhões, que é o investimento nos mais desfavorecidos, o Fundo de Combate à Pobreza Urbana, que é o cometimento para a luta contra o desemprego, mais recentemente o Fundo da Paz, que é o compromisso com o bem-estar do povo, as infraestruturas, condição para o desenvolvimento, sobretudo na área da educação e no ensino superior, onde a lei do ensino compreensivo, o ensino politécnico profissional já são uma realidade, mostram a vontade de quebrar inércias, reinventar paradigmas e, como critério da vida, transformar. Na sua vida, soube quebrar com mestria as pontes entre o político e o educador, através das presidências abertas que caracterizaram o seu modelo de governação. Sempre atento na sua função de educador e político, foi capaz de articular com eficiência conhecimento e vida, ciência e prática, compromisso social e atividade política. É por isso, e com razão, que foi homenageado igualmente pelos desportistas, pelos fazedores da cultura, pelos empresários, pelos dirigentes, pelo governo, por jovens, mulheres, velhos e crianças. É por isso que o Conselho Acadêmico da Universidade Eduardo Mondlane decidiu atribuir o título de doutor honoris causa em Economia do Desenvolvimento, sob a proposta da Faculdade de Economia e cuja fundamentação foi sabiamente apresentada pelo professor José Chichava. Sua Excelência o Presidente da República passa de agora em diante a integrar a dimensão transversal da nossa instituição através da componente do desenvolvimento da economia, o que nos honra e engrandece. A sua grandeza de espírito, de ideias e ideais, o seu universalismo, nacionalismo, fazem de Sua Excelência o Presidente da República uma figura que só pode encontrar na Universidade Eduardo Mondlane. Esta que tem como patrono o Dr. Eduardo João Mondlane, o primeiro doutor moçambicano que a história registrou e cuja tese foi Role Conflict Reference Group and Race, que traduzido é Conflito de Papéis, Grupo de Referência e Raça, o local onde este legado poderá estar fielmente depositado. Nestes termos, solicito a leitura do regulamento de atribuição de títulos honoríficos e a resolução do Conselho Acadêmico que outorga o título de doutor honoris causa em Economia e Desenvolvimento pela Universidade Eduardo Mondlane. Muito obrigado, magnífico reitor. Para a leitura dos dispositivos legais adequados, convido o professor Dr. Bettencourt Capesse, diretor científico da Universidade Eduardo Mondlane. Professor. Com a sua permissão, magnífico reitor, passo a proceder à leitura
dos dispositivos legais de outorga do título de Doutor Honoris Causa em Economia do Desenvolvimento a Sua Excelência Armando Emílio Guebuza, Presidente da República de Moçambique. Regulamento de atribuição de títulos honoríficos na Universidade Eduardo Mondlane. Artigo 3. Títulos honoríficos. Nos termos da Lei do Ensino Superior e dos Estatutos da Universidade Eduardo Mondlane, são outorgáveis os títulos de professor honoris causa e de doutor honoris causa a professores, cientistas e personalidades com distinção indicada no artigo 5. Artigo 4. A outorga do título poderá ocorrer num ato entre vivos ou a título póstumo do beneficiário. Artigo 5. Fundamentos para a outorga. Fundamentam a outorga de títulos honoríficos as ações relevantes desenvolvidas por personalidades beneficiárias nos domínios do ensino superior, da investigação científica, das ciências sociais e humanas, exatas e médicas, das letras, das artes e da cultura, ou que tenham prestado serviços relevantes à universidade, nação ou à humanidade. Artigo 6. Princípios. Face ao que se estabelece no artigo precedente, rege um processo de outorga os seguintes princípios. A linha A. Relevância da atividade e dos resultados do empenho do beneficiário. A linha B. Atitude positiva do outorgando perante a atividade desenvolvida e a sociedade. A linha C. Contributo valioso do outorgando na inovação, estabilidade e desenvolvimento. A linha D. Segurança do outorgando de não agir de forma diversa e adversa da que constitui fundamento para a outorga. A linha E. Possibilidade de constituir exemplo para novas gerações. A linha F. Aceitação do título pelo beneficiário, ou sendo a título póstumo pelos seus descendentes antes da atribuição. Artigo 7º. Da legitimidade e competências. Tem legitimidade para suscitar o interesse na outorga qualquer membro da comunidade universitária, as unidades orgânicas, os órgãos colegiais, o reitor, o governo. Número 2. A iniciativa de propor a atribuição de um título honorífico pertence à linha A, às unidades orgânicas, à linha B, aos órgãos colegiais, à linha C, ao reitor. Artigo 8º. Competência exclusiva. É da competência exclusiva do reitor a outorga de títulos honoríficos, ouvido o Conselho Acadêmico. Posto isso, passo a ler a resolução do Conselho Acadêmico da Universidade Eduardo Mondlane. Universidade Eduardo Mondlane, Secretariado dos órgãos colegiais, Conselho Acadêmico, Resolução número 23/CA/2014. Reunido na sua segunda sessão extraordinária, realizada no dia 19 de novembro do ano de 2014, na Sala dos Atos Grandes, o Conselho Acadêmico apreciou a proposta de outorga do título honorífico de Doutor Honoris Causa em Economia do Desenvolvimento a Sua Excelência Armando Emílio Guebuza, Presidente da República de Moçambique, remetida
pela Faculdade de Economia desta universidade. Analisada a proposta, destacou-se o seguinte: 1. A proposta é fundamentada nos feitos desta personalidade na área de economia do desenvolvimento, nomeadamente: a linha A, no desempenho das suas funções de Ministro da Administração Interna no Governo de Transição, de Governador das Províncias de Cabo Delgado e Sofala, de Ministro do Interior, de Ministro na Presidência, onde foi responsável pela coordenação das áreas de Agricultura, Comércio, Indústria Ligeira e Turismo, bem como a cooperação com a China, Coreia do Norte e Paquistão, de Ministro dos Transportes e Comunicações, de chefe da delegação do Governo às conversações de Roma que resultaram na assinatura do Acordo Geral de Paz em 1992. Posteriormente, como chefe da bancada parlamentar do Partido Frelimo na Assembleia da República. A linha B. No seu mandato como Presidente da República, Sua Excelência Armando Emílio Guebuza dirigiu e influenciou positivamente os destinos de Moçambique e dos moçambicanos, tendo promovido a autoestima e o espírito de trabalho, o crescimento econômico, a transformação da economia e as consequentes mudanças políticas e sociais que puseram Moçambique no patamar de países em franco desenvolvimento. Fez com que os moçambicanos, progressivamente, fossem tomando uma atitude proativa e de autoconfiança a todos os níveis, nas instituições públicas, no setor privado e na sociedade civil. A linha C. No seu entendimento de que o desenvolvimento econômico e social de Moçambique impunha a continuação do investimento na educação, saúde, proteção dos grupos populacionais mais vulneráveis, na expansão e melhoria do ensino técnico profissional e superior, na expansão da rede elétrica e do abastecimento de água, no saneamento, na construção e manutenção de uma rede de infraestruturas de apoio ao desenvolvimento, tais como estradas, pontes, linhas férreas e telecomunicações, na modernização dos principais portos e aeroportos, na construção e reabilitação dos edifícios públicos para dignificar o funcionamento dos poderes legislativo, executivo e judicial. A linha D. Na consolidação da descentralização e da governação participativa e aumento do rendimento rural, criou o acesso ao crédito conhecido como os 7 milhões, facilitando de forma inclusiva o acesso ao crédito da população desfavorecida, o que promoveu nas zonas rurais a criação de postos de trabalho, de produção de alimentos que hoje continuam a transformar o distrito em polo de desenvolvimento. A linha E. Na sua visão, métodos e práticas governativas que trouxeram para Moçambique uma dinâmica que galvanizou a maioria dos moçambicanos a engajar-se em iniciativas individuais e coletivas, empreendedoras que estimularam os negócios, produziram pequenas e médias empresas de moçambicanos, que a par do investimento privado e estrangeiro estão a transformar a economia e a sociedade moçambicana. A linha F. No modelo de governação aplicado durante o seu mandato, que permitiu o crescimento do produto interno bruto, do rendimento per capita, da produção agrícola agregada, da melhoria da cobertura da despesa pública e redução da dependência orçamental externa. Promoveu o espírito de trabalho, o crescimento econômico e a transformação da economia que elevou o país a outros patamares de desenvolvimento. Número 2. A proposta de atribuição do título de doutor honoris causa em Economia e Desenvolvimento a Sua Excelência Armando Emílio Guebuza pela Faculdade de Economia da Universidade Eduardo Mondlane é consistente com o postulado na Lei do Ensino Superior, no seu artigo 26, e no Regulamento de Atribuição dos Títulos Honoríficos da Universidade Eduardo Mondlane. Neste contexto,
Este órgão julga que a proposta pode ser acolhida ao abrigo dos dispositivos legais em vigor. Número 3. De acordo com o regulamento de atribuição de títulos honoríficos, a proposta deve ser fundamentada em ações relevantes desenvolvidas pelas personalidades beneficiárias. Artigos 5 e 6. O que é refletido na proposta apresentada pela Faculdade de Economia e fundamentada pelo padrinho. Constatando-se que os feitos de Sua Excelência Armando Emílio Guebuza contribuíram para o desenvolvimento econômico e social do país, e observando o preconizado no artigo 5 do Regulamento para a Atribuição de Títulos Honoríficos da Universidade Eduardo Mondlane, aprovado pelo Despacho Reitoral 101/RT/2004, de 24 de julho, conjugado com os Estatutos da Universidade Eduardo Mondlane, o Conselho Acadêmico resolve: 1. Atribuir o título honorífico de Doutor Honoris Causa em Economia do Desenvolvimento a Sua Excelência Armando Emílio Guebuza, Presidente da República de Moçambique. 2. Fixar a data de outorga para o dia 18 de dezembro de 2014, pelas 14h30, no Centro Cultural Universitário. 3. Criar uma comissão ad hoc de preparação do evento com a seguinte composição: Professor Dr. Bittencourt Preto Sebastião Capes, coordenador. Professor Dr. Almiro Jorge Lourenço Lobo, coordenador adjunto. Professor Dr. Emanuel Macia. Professor Dr. Manuela Maharomi Silvestre. Professor Dr. Emílio Tostão. Professora Doutora Natasha Sofia Ribeiro. Arquiteto Vicente Joaquim. Doutor Manuel José João Cabinda. Resolução feita na Sala dos Atos Grandes no dia 14 de novembro de 2014. O presidente do Conselho Acadêmico, professor Dr. Orlando Antônio Quilambo, reitor. Magnificência, acabei de proceder à leitura dos dispositivos legais. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Dr. Bittencourt Capes, diretor científico da Universidade Eduardo Mondlane. O momento que se segue é, simbolicamente, o instante de passagem em que o candidato recebe as vestes talares doutorais constituídas pela toga, pelo capelo, pelo escapulário amarelo com o logotipo da Universidade Eduardo Mondlane e, no fim, o diploma. Tenho a elevada honra de convidar Sua Excelência Armando Guebuza, candidato a doutor honoris causa, a subir ao palco para que lhe sejam impostas as insígnias doutorais. Excelência, por favor. Segue-se um momento auge desta cerimônia, o Presidente da República, que recebe o título de Doutor Honoris Causa atribuído pela Universidade Eduardo Mondlane. Neste momento, segue-se a imposição das insígnias doutorais pelo magnífico reitor.
O novo doutor honoris causa, depois de cumprimentar o presídio, vai descer as escadas para ser acolhido pelos seus pares. Obviamente, neste processo, a primeira pessoa a cumprimentar o novo doutor honoris causa é a esposa de Sua Excelência Armando Emílio Guebuza. Já está a Universidade Eduardo Mondlane, passa desde já a contar com mais um doutor. Vai integrar o corpo de doutores da Universidade Eduardo Mondlane, o Presidente da República, Armando Guebuza. É importante dizer que é o primeiro doutor honoris causa em Economia e Desenvolvimento atribuído pela Universidade Eduardo Mondlane. Eu queria pedir aos doutores que se encontram na primeira fila para, de pé, receberem o novo doutor honoris causa. O novo doutor honoris causa cumprimenta o presidente eleito e os titulares dos órgãos de soberania. Simbolicamente, todos os poderes se encontram cumprimentados neste processo de saudação. Foi várias vezes mencionado aqui nesta cerimônia que Armando Guebuza destacou-se pela sua entrega na luta pelo bem-estar de Moçambique, na luta pelo bem-estar dos moçambicanos. Cumprida a saudação, o novo doutor honoris causa ocupa agora o seu lugar no presídio desta cerimônia. Algumas citações aqui também foram feitas pelo seu padrinho José Chixava, como por exemplo, Moçambique é um país com quem se fala e não com quem dele se fala. Portanto, são citações do doutorando do Presidente da República, Armando Guebuza. A introdução de políticas económicas desenvolvimentistas, como por exemplo o Fundo do Desenvolvimento Distrital, o Fundo de Combate à Pobreza Urbana, o Fundo da Paz. Muito obrigado, Coral da Universidade Eduardo Mondlane, por nos ter acompanhado nesta cerimónia de atribuição. Eu queria convidar-vos agora a ouvir a voz de Eduardo Mondlane, primeiro presidente da Frente de Libertação de Moçambique, a contar a história da águia que cresceu na capoeira. Esta história foi contada em 1961. Porque admitimos que nem todos entendem a língua usada por Eduardo Mondlane, colocamos um texto explicativo em português no interior da brochura. Vamos ouvir então a história contada por Eduardo Mondlane. A universidade é antiga nene da bonhinga vai correta. Também eu mais que tica nele lá de lá essa pica queda. Decidindo que está engano. Tu já tu a curtir. Eu sei já agora ninguém vai cair nela vai ganhar a oportunidade de fazer isso. Antes de fazer com a mãe. Se eu tivesse ninguém não jogar numa grau lá numa manga puni vai cair diretamente.
Quando sai da seca, eu vou dar em cari, eu vou dispor essa coisa para com a máquina, a quando já máquina, a quando coisa como ele Singapura, a bola tava manhã, da dança na bona, ngobo aquele da África, sabe? Inqueiro na Vamos, inqueiro vai no Chiquembo, e vamos. Nesse hiri hambada ka sona tena lesi Chiquembo chipumele leke so bonganyan baba bo basa bongan baba antima bongan baba mi bala ngonyan lesi sile handense angati lesi tuma kan del kahina yiwe inqueiro ibana ba Chiquembo lesi halal aku bedesela di ko ndai ko taba funtra ina ko malebela banga ba haleno ba tela sos Deja ko hapumela ko bahipumeli sita ikola ka kumanya lesi kama ka sona lesi Sindiza kami carlo tala, agora quem sabe a gente bwana na cena. Somos rapazes e meninas. Muitos de nós querem crer. Não somos. Nós somos como a história de Agrei, que já tem dito entre vós. A Tunguluia, o Anculucumbalue, a África Ocidental, a Gabriel Chaco, seguro no amanhã. A Curni, a Angungua, a Águia. Águia. Aí tekwile yutama anjangwini kupala niloko aí riumwe yake huku. Aí tamani huku ana tuwanyana kama ndo ingi arma shambero. Ana tama nyanyande totala. Ako milengungwa na irishwa nana. Aí sanjangwini wakwe. Kutani kuhuda kama lenda asunguleko akudela lava teke badeta forma. Lei ngungwa yumani matamela ya ngungwa yumona que ninguém lhe ngungwa ela tinha aparência de uma águia mas não é águia porque já coloquei dentro daquela ave o espírito de uma galinha é tão simples como uma galinha e ele já tinha convencido disso kudane rinwan siku a munga junze kingo a satinyanya ada tapika kutavona al simule indi arena yona ni bukule totala tenako desia engungwa akilo ema agda amunyi wa munja ko singona kangi hilo pale ngungwa anga ngungwa disiende huku kudane ankulu kumbalo ya Kristo reza kombe sasa vile ngungwa ateka anyanyande afamba andawini ya kukanyana kutongo ya munda wena ngungwa la utama ke kona la boku jondi sa utama kona kambe hintumbulu kwa wena utama le ama kabim kilo mutama kona no kuta msaben utantelo ni karini beta teka lusus la akujere kambe uya waja le ama rideni atin saben au tami kan sila le di hukuti ha tivi hangala saka antila masibin kwa wena utama le saben ai chikumeda dan ngungwai hanya na bitamanya ni wana tu hukuti jaka ama adi inja bwana tena duwela hasi ita da janti ngoya amunyo mundako aduku zelan lesi ehuko udani amunyo naturalist aiteka pamba ahenta kan tawanya na ywa aringeta angwai pamba nyana ngihilo kuita ita sungla ko anakanya abu ngungwa dayo na kabitera ha dan amunyo anja aku jeri lesi ehuko dan finalmente aku isona nte akulenya ayam thaben arin karwa misho alambuta aku shaka jamru buma kutani ankulu kumbalwe wa naturalist aku wena ngungwa uyota mi saben kita samantu huko kusamua yana aku dekila kona kambe amjangwini wa wena hile saben hile amakavin bamba ngungwa ifuni wa jambo liringi yari isa ati papata yona ifamu sitile le takina bari shakara rakani lama nyingi shkarkani e anakaya sab ahivanu realmente muitos pensam que são um tipo de pessoas que são um pouco inferior ao resto da humanidade. Eu quero dizer, e digo porque tenho tido a experiência de estudar e viver com pessoas de outras nacionalidades, com pessoas de outras raças, começando com os nossos portugueses da raça branca da Europa, com os sul-africanos, mesmo os burros, eu estudei com eles em Johannesburg, na universidade, os ingleses lá, em Lisboa, com os nossos compatriotas portugueses, e nos Estados Unidos, com pessoas de todas as nacionalidades do mundo. Estudei em 3 universidades diferentes lá e fiz os mesmos estudos com eles
e recebi as honras mais altas. Não digo isso com o senso de superioridade a qualquer, mas quero indicar a vós que somos todos seres humanos, somos todos filhos de Deus. Lá a universidade há Tenho a subida honra e o raro privilégio de convidar Sua Excelência Armando Emílio Guebuza, Presidente da República e Doutor Honoris Causa, a dar a sua primeira aula. Excelência, tenha vontade. Magnífico reitor da Universidade Eduardo Mondlane, Sua Excelência Filipe Jacinto Nhusse, Presidente eleito, Senhor Primeiro-Ministro, Venerando Presidente do Tribunal Supremo, Venerando Presidente do Tribunal Administrativo, Venerando Presidente do Conselho Constitucional, Digníssima Procuradora-Geral da República, senhores membros do Conselho de Ministros, senhores vice-ministros, senhora Governadora da cidade de Maputo, senhor Presidente do Conselho Municipal da cidade de Maputo, magníficos reitores das universidades públicas e privadas, senhores vice-reitores, distintos membros dos órgãos colegiais da Universidade Eduardo Mondlane, ilustres professores, assistentes e investigadores, caros estudantes, caros membros do corpo técnico e administrativo, distintos convidados, minhas senhoras e meus senhores. Foi com muita surpresa que acolhemos a proposta de receber este título honorífico e hoje as emoções que de nós se apossam são indescritíveis. Reconhecidamente, esta não era a primeira proposta que nos era formulada e isso aumentou a nossa surpresa pela insistência da Academia Nacional e estrangeira. Todavia, esta proposta era irrecusável, pois provinha de uma universidade cujo patrono é aquela águia que estava enclausurada numa capoeira. Como estava misturada e era tratada como mais um galináceo, o dono dessa capoeira vaticinava, erradamente, que essa águia iria eventualmente assumir o comportamento destes outros membros da classe das aves. Referimos-nos ao arquiteto da Unidade Nacional, o primeiro dirigente do nosso movimento de libertação e mentor da nossa geração, que na sua obra Lutar por Moçambique nos apelidaria de, aqui citamos, geração de insurretos, ativa e decidida a lutar nos seus próprios termos e não nos termos impostos pelo governo colonial. Fim da citação. O presidente Eduardo Chibamo Mondlane sonhou com um Moçambique livre e independente, próspero, sempre unido e em paz e com crescente prestígio na comunidade das nações. Sobretudo, liderou-nos na apropriação desse sonho e na luta pela sua realização, ontem, hoje e sempre. Gostaríamos, assim, de agradecer
a atribuição do título de doutor honoris causa em Economia de Desenvolvimento que esta prestigiada universidade nos confere. Estendemos o nosso gesto de agradecimento ao professor Dr. José Antônio da Conceição Xixava pelo generoso elogio acadêmico que acaba de proferir o nosso padrinho. Magnífico reitor, ilustres membros do Conselho Acadêmico, minhas senhoras e meus senhores, gostaríamos de trazer para a reflexão desta augusta audiência o papel que a autoestima desempenha em tanto que impulsionadora da economia do desenvolvimento e da inclusão na nossa pátria amada. A autoestima é a força motriz que nos permite gerar autoconfiança, fundamental na transformação de desafios em oportunidades, para revelarmos a criatividade que habita em cada um de nós. A autoestima que passa pela valorização do que é nosso, do que nos identifica, assume um papel primordial quando falamos de economia de desenvolvimento. É nesta matriz que se gera o desenvolvimento sustentável, que para sê-lo deve ser endógeno e liderado pelos seus primeiros e últimos beneficiários, isto é, o nosso povo muito especial. A nossa universidade, a Universidade Moçambicana, tem um papel fundamental na promoção da autoestima do nosso povo. Por isso, devemos persistir no investimento numa realidade em que o campus não seja o palco da tensão entre o que se assume como absolutamente verdadeiro, o conhecimento científico, e o que é visto como absolutamente falso, isto é, o conhecimento milenar do nosso povo. Defendemos este posicionamento porque a formação, nas circunstâncias de negação de um conhecimento a favor de outro, não é formação, é deformação. Minhas senhoras e meus senhores, na nossa governação tomamos a decisão de descentralizar competências e descentralizar os recursos financeiros, tendo em vista elevar a autoestima dos nossos compatriotas e acelerar o desenvolvimento sustentável. Vamos nos concentrar na descentralização de recursos financeiros, tomando os 7 milhões como exemplo. Na verdade, através deste fundo, foi possível reforçar a autoestima dos nossos compatriotas, pois passaram a ser eles, primeiro, a eleger os seus pares para membros do Conselho Consultivo, onde têm a missão de analisar e decidir sobre os projetos apresentados pelos mutuários. Em segundo lugar, seriam esses nossos compatriotas a decidir sobre as prioridades do desenvolvimento local, assegurando também a transparência na tomada de decisões e a prestação de contas como uma prática de boa gestão e governação. Os 7 milhões também vieram reforçar a inclusão financeira em 2 sentidos. Primeiro, no cidadão, ao criar oportunidades para os estratos sociais mais humildes, que assim convertiam a sua credibilidade e integridade em garantias reais, para que, como mutuários, sejam atores de relevo na vida econômica da nossa pátria amada. Em segundo lugar, todos os nossos distritos passaram a dispor destes recursos para financiarem a produção de mais comida e geração de mais postos de trabalho e a consequente geração de renda. Esta dotação financeira foi alargada aos centros urbanos com o nome de PERPO.